Bom dia, brasileiro. Durante meio século, um dos discos mais cobiçados do país carregou uma ordem contraditória: escute isto, mas finja que nunca existiu. Tim Maia gravou um álbum para anunciar sua certeza ao mundo. Meses depois, perdeu a certeza e tentou recolher o anúncio. O mundo, teimoso, guardou o disco. O homem podia proibir a reedição. Só não dava para desinventar o baixo, a guitarra e os metais. Hoje, o disco da manhã é Racional Vol. Lançado em 1975 e oficialmente prensado de novo em vinil em 2026, pela primeira vez com autorização da família. Pois Cátia de França transforma a biblioteca da mãe numa usina de canções e reúne, em 7 dias de bases, uma turma que parece escalação de festival. O cineasta Zósimo Bubu ocupa uma tela branca por 12 minutos e muda o tamanho possível de um filme brasileiro. 6 histórias completas, o Bom Dia Brasileiro está começando. Em 1974, Tim Maia já era uma máquina de sucessos e tinha novo contrato com a RCA. Encontrou na casa de um amigo, Universo em Desencanto, livro central da cultura racional, doutrina fundada por Manuel Jacinto Coelho no Rio de Janeiro. Quem aderiu com a velocidade de quem não entra numa ideia pela porta. Derruba a parede. Souza Branco mudou hábitos, levou livros para músicos e converteu o novo trabalho num álbum de divulgação daquela cosmologia. O detalhe decisivo é que a convicção mudou o assunto, mas não diminuiu a ambição musical. Pelo contrário, a mensagem queria ser cartilha. A banda respondeu fazendo um descasso, Racional Vol. Tem 9 faixas e uma arquitetura estranha. Imunização racional passa de 5 minutos. Logo depois vem uma miniatura de 20 e poucos segundos. Bom senso volta a se estender. Outra vinheta abre a segunda parte. E Passional Culture, no fim, ocupa mais de 12 minutos. Como se Tim alternasse o tamanho do panfleto e o tamanho do bairro. A soul, funk, samba, balanço de reggae. As instrumentais que se respondem e longos trechos, em que a banda encontra prazer dentro da repetição. O conteúdo insiste numa única revelação, o arranjo encontra dezenas de caminhos para chegar lá. Nos créditos e depoimentos sobre as sessões aparecem Paulinho guitarra, Robson Jorge nos teclados, Oberdão Magalhães nos sopros, Fiorinho trompete, Beto Cajueiro nos baixos, Luiz Carlos batera e Robério Rafael nas baterias. É uma fotografia de uma geração que ajudava a construir a linguagem do soul e do funk brasileiro enquanto tocava. Fiorinho guitarra confirma o álbum na própria discografia. Oberdão logo fundaria a banda Black Hill. Robson Jorge ainda faria história com Lincoln Olivetti. O futuro estava inteiro naquela sala, só não estava usando crachá. A RCA recusou o resultado. Tim comprou a briga e lançou o álbum pela Seroma, nome formado a partir de Sebastião Rodrigues Maia. Sem uma grande gravadora, o disco circulou mal. O artista e seus músicos chegaram a entregar exemplares às lojas. A capa já avisava que o produto era outro. Em vez do retrato de Tim dos LPs anteriores, entram diagramas, mensagens e uma representação da origem do mundo ligado ao vocabulário gráfico de Universo em Desencanto. Quase uma página de catequese dobrada no tamanho de um álbum. O cantor saiu da capa. A crença pediu a foto 3x4 dela mesma. Ainda em 1975, Tim rompeu com a cultura racional. A partir daí, renegou os discos, quebrou cópias, combateu relançamentos e transformou aquela fase num capítulo proibido. O gesto produziu o efeito contrário. Nos anos 90, colecionadores, DJs e músicos começaram a procurar os exemplares sobreviventes. Quanto mais o disco era empurrado para fora da discografia, mais gente queria saber o que havia nele. Havia uma contradição irresistível. As letras pertenciam a uma certeza que o próprio autor abandonara. A música continuava viva sem precisar que o ouvinte aderisse a nada. Racional Vol. Deixou de ser documento obediente de uma conversão e virou registro de uma banda no limite da invenção. Em março de 2026, 50 anos depois, a 3 selos Rocinante e Seroma fizeram a primeira reprensagem oficial em vinil autorizada pela família. A edição preserva a arte original e acrescenta encarte, pôster e material curatorial. Em maio, a Rádio Nacional pôs a nova cópia na vitrola e recontou a aventura. O disco que o artista quis apagar voltou como documento, branco ainda por cima. Tim talvez chamasse isso de provocação cósmica, ou de logística mal resolvida no universo. O melhor é que a volta não corrige o passado nem finge que Tim permaneceu fiel àquele pensamento. Ela devolve ao público uma obra contraditória, musicalmente exuberante
e impossível de resumir ao arrependimento de quem a fez. Para outro artista, sem parentesco obrigatório com Tim Maia. Kátia de França nasceu em João Pessoa e cresceu numa casa em que, segundo ela, faltava manteiga, mas tinha livro. Sua mãe, Adélia de França, professora e primeira educadora negra da Paraíba, mantinha uma biblioteca particular. Foi ali que José Lins do Rego, João Cabral de Melo Neto, Ciliano Ramos e Guimarães Rosa começaram a entrar nas futuras canções da filha. Kátia não tratava a literatura como prateleira de citações bonitas. Em entrevista à revista Continente, contou que escolhia o assunto, abria cadernos e pesquisava nomes de gente, rios, de lugares e até cachorros. Era um modo de construir chão antes de inventar a cena. O Itaú Cultural resumiu o processo com uma frase perfeita 3D. De tudo que olho, engravido. A leitura não virava enfeite. Virava personagem, estrada, porto, sanfona e eletricidade. Seu primeiro álbum, 20 Palavras ao Redor do Sol, saiu em 1979. O nome nasceu de um poema de João Cabral. Itabaiana e Porto de Cabedelo atravessam o universo de José Lins do Rego. Outras faixas encontram Guimarães Rosa e a experiência da própria compositora. Kátia chamava sua música de popular mundial, e o disco confirmou a tradição nordestina, rock, salsa, psicodelia, cordas, piano, som, percussão e histórias que não cabem numa placa regional. A gravação aconteceu nos estúdios da CBS, na Lapa Carioca. As bases ficaram prontas em 7 dias. Kátia lembrava que o trabalho começava às 9 da manhã e não tinha hora para acabar. Desde tensão de relógio, ela descreveu o estúdio como uma embaixada musical. Olha os passaportes: Zé Ramalho, Dominguinhos, Sivuca, Lulu Santos, Bezerra da Silva, Elba Ramalho, Amelinha, Lucinha, Tony Bull e Lizzy Bravo. Há encontros que parecem erro de impressão e são a melhor parte da ficha. Bezerra da Silva toca berimbau em Sustenta a Pisada. Lulu Santos põe guitarra em 20 Palavras Girando ao Redor do Sol. Sivuca vai ao piano elétrico em Janiras, uma salsa. Ramalho, também produtor ao lado de Carlos Alberto Sion, espalha viola, baixo e percussões pelo álbum. Os arranjos de base são de Kátia Ezetos, coros e cordas, de Paulo Machado. A capa fotografada por Flávio Dezencourt põe Kátia olhando para cima, cercada de vermelho, enquanto o título se repete nos 4 cantos. Na contracapa, o projeto gráfico e a ilustração de Rogério Cavalcante abrem sol, praia e coqueiro. A imagem não reduz o disco a uma paisagem. Ela dá ao álbum um horizonte do tamanho da mistura que está lá dentro. Durante muito tempo, a circulação de Kátia ficou menor que a importância de suas canções. O relançamento de 20 Palavras trouxe uma geração que nem era nascida em 1979. A autora passou a ver gente com idade de bisneto cantando o repertório. É uma estreia atrasada no ouvido de muita gente. Em 1973, segundo a datação da Cinemateca Brasileira, Zósimo Bulbul dirigiu Alma no Olho. 12 minutos, preto e branco, fundo branco, uma pessoa em quadro e pouquíssimos objetos. Parece uma produção reduzida ao osso. Na tela vira mundo inteiro. Zósimo já era um ator importante e tinha trabalhado em Compasso de Espera, de Antunes Filho. Com sobras de negativo dessa produção, criou o próprio curta. Assinou direção, roteiro e montagem. José Ventura fez a fotografia. O título conversa com Alma no Exílio, de Eldred Cleaver. E o filme é dedicado a John Coltrane, cuja Clusemama atravessa a obra original. Nenhuma fala. A narrativa está no gesto, na roupa, numa corrente, no espaço entre o corpo e aquele branco quase sem fim. Zósimo encena liberdade, captura, trabalho forçado, assimilação, revolta e reencontro com uma identidade. O contexto histórico é imenso, mas o filme não tenta explicá-lo por legenda. Confia em imagem, montagem e presença. A câmera permanece fixada. Quem muda o tamanho do quadro é o ator que também decidiu tornar-se autor. A Cinemateca chama Alma no Olho de marco do cinema negro brasileiro e destaca sua inspiração concretista. O crédito da fotografia importa José Ventura ajuda a fazer do fundo branco uma superfície ativa, às vezes aberta, às vezes sufocante. E o crédito da montagem volta para Zósimo, que organiza o tempo como quem organiza respiração e choque. O resto de película virou começo. Essa é a história de produção que cabe inteira numa manhã. Em 1977, um depoimento de Zósimo sobre o processo foi registrado pelo Serviço de Rádio e Televisão da Embrafilme. Hoje o CETAV preserva e disponibiliza esse material. É bonito ver uma instituição guardar não só o filme pronto, mas o realizador contando como descobriu que podia ocupar também o outro lado da câmera. Irracional Vol. 1.
Vale seguir a ordem. Na abertura, acompanhe como baixo, guitarra, percussão e sopros mantêm a faixa em movimento enquanto a frase central retorna. Em bom senso, repare na paciência do arranjo, ele não corre para entregar tudo. Contato com o mundo racional condensa o balanço. E na longa, Rational Culture, o interesse está nas pequenas mudanças que sustentam mais de 12 minutos. No disco de Kátia, comece por bonde e viaje até Janiras, depois procure o berimbau de Bezerra da Silva em Sustenta a Pisada e a guitarra de Lulu Santos na faixa título. A ficha técnica vai deixando de parecer lista e começa a parecer cena. Para a alma no olho, a pista é o primeiro corte que transforma o significado de um gesto. O filme inteiro dura menos que muitas faixas longas. Mesmo assim, atravessa séculos sem perder a nitidez de uma pessoa diante da câmera. Tim Maia tentou apagar um disco e deixou ainda mais visível a banda que o construiu. Kátia de França abriu os livros da casa e deles saíram portos, bichos, cidades e um estúdio em festa. Zósimo Bulbo recebeu sobras de película e devolveu uma obra inteira. Café servido com sol cósmico, berimbau de Bezerra e cinema em preto e branco. Sexta-feira veio bem acompanhada. Bom dia. O Brasil já começou.